relação com o Anchieta é de longa data, porque eu moro em Sumaré há 40 anos, mais ou menos, e eu sempre fui professor. Então, simplesmente pelo fato de ter uma escola grande, conhecida, já produziu uma certa proximidade, né? Uma certa ligação comigo pela minha profissão ligada ao magistério. Eu pensei em escrever a história do Anchieta porque eu escrevi vários livros sobre Sumaré. Minha especialidade é a história de Sumaré. Então, eu escrevi a história geral de Sumaré, escrevi a história da migração em Sumaré. Um outro livro eu escrevi sobre a história da paróquia de Santana, muito ligada à história de Sumaré. E como minha ligação com a escola é óbvia por eu ser professor, eu pensei, por que eu não escrever uma história dessa escola? E os amigos que a gente tem ligados ao magistério sempre falavam do Anchieta. Aliás, eu fui professor do Anchieta durante muito pouco tempo, quase nem 2 anos, mas os mesmos professores com quem eu convivia, né, em outras escolas, na vida comum, eram professores do Anchieta, ou diretores ou professores, enfim, do Anchieta. Então há uma ligação inicial e longa, né, com o Anchieta. Eu sabia, né, por conhecimento, por experiência própria, que o Anchieta tinha um acervo muito grande de documentos, né, da história do Anchieta. Então eu falei, bom, como eu sou um historiador e vivo de pesquisa, eu vou ter um material abundante, né, rico, né, para escrever a história do Anchieta. Então, a partir daí, né, eu comecei a pesquisar o Anchieta, digo com toda sinceridade, sem muita esperança de o livro ser publicado. Mas, né, um encontro fortuito, muito feliz, com a Magali, né, no lançamento de um livro de uma escola de Sumaré, ao que eu fui convidado para participar. Encontrei com a Magali, me apresentei, né, e houve um estalo, né, e ela falou assim, você poderia escrever um livro sobre uma escola, né, e a gente daria um jeito de publicar o livro, né? Desse estalo é que brotou a ideia, né, se confirmou a ideia que eu tinha de escrever um livro sobre Anchieta. Como eu já pesquisava a história de Sumaré, então a gente entra em vários assuntos, né, diferentes um do outro, mas eu já tinha um pouco de conhecimento sobre a história da Anchieta. Mas a ideia mesmo se concretizou e eu escolhi o tema História do Anchieta há aproximadamente 10 anos. Nesses 10 anos, fazia pesquisas paralelas de outras coisas que escrevia para jornal, para revista, dava palestras e tudo. E eu fui acumulando já material, né, documentos, etc., para escrever o livro. Não foi só no acervo do Anchieta, foi depoimentos, né, de professores, etc. Então aí eu procurei contatos, né, com ex-professores, ex-alunos, autoridades ligadas à escola, né, moradores antigos da cidade, e fui amealhando, né, reunindo todo esse material, né, até que eu consegui formular já um projeto do livro e comecei a escrever sem muita pressa, né. Depois, quando chegou o começo deste ano, por causa da pandemia, eu achei que o livro não iria sair, né, por causa de dificuldades, etc., né. Mas, felizmente, as coisas tomaram um rumo positivo, né, e a gente está aqui hoje, às vésperas, né, de lançar mais esse livro no mercado, enfim, na cidade. Eu sempre
sempre achei que a escola não ensina o aluno. A escola, ela prepara, ela fornece, assim, subsídios, maneiras de o aluno de aprender a ver a vida, a ver a história. Eu sei que o aluno, às vezes, ele não guarda na cabeça tudo aquilo que o professor ensina, o professor fala. Mas ele guarda toda uma lembrança daquilo que aconteceu, né, durante as aulas, durante, enfim, o desenvolvimento do ano escolar, o relacionamento com os professores, com os colegas, com a direção, né? E eu procurei, no desenvolvimento desse livro, mostrar um pouco isso, que os alunos foram aprendendo, né, a ver a escola e a ver a vida de uma maneira diferente. E tenho certeza que muitos aprenderam um novo modo de ver o mundo, de ver a vida. Essa é uma preocupação assim que subsiste, ela está por baixo de todo o meu trabalho, né, na escola. E eu acho muito interessante isso porque os alunos passam pela escola, estudam aí 2, 3, 10 anos, se formam, vão embora. Mas fica na cabeça do aluno, né, essa lembrança, de uma maneira geral, né, do que aconteceu na escola, do que ele aprendeu na escola, da presença dos professores na vida deles, né, dos projetos que ele desenvolveu na escola. E acho que isso norteia um pouco a vida do aluno. Isso para mim que era importante. Daí que veio o nome, né, de ele poder ser despertado, né, para a vida através da escola. A escola não ensinou o aluno a aprender matemática, português, geografia, história, mas fez o aluno aprender a viver. Aliás, o Anchieta, posso antecipar desde logo que, estudando bem, né, os bastidores do Anchieta, na parte pedagógica e cultural, etc., o Anchieta procurou fazer que os alunos abrissem os olhos, abrissem a vida, né, para fora da escola. Não ficassem embutidos na escola, né, como dando resposta ao professor por aquilo que o professor cobrava. Os projetos do Anchieta fizeram a escola abrir-se para fora e os alunos perceberem, né, que também eles tinham que se abrir para a realidade social, política, econômica, religiosa, cultural, enfim, da cidade, no caso. Acho isso, para mim, isso foi uma meta importante e creio ter conseguido isso, mostrado isso no livro, e tenho tido algum retorno nesse sentido. Eu confesso que me surpreendi quando eu deparei com a movimentação muito forte na escola, principalmente em 2 décadas, né? Da década de 1980 até 2000, 2010, teve uma ebulição muito grande na escola. Eu já dei aula em várias escolas de Sumaré e não havia nenhuma escola que tivesse uma movimentação cultural, intelectual, tão grande como a do Anchieta. Isso eu deixo muito claro no livro, né? Faço inclusive algumas críticas assim meio subtis, baseado em depoimentos de professores e diretores, mas o resultado disso para mim, pelo que eu pude observar, foi um resultado muito importante, né? Deve ter marcado a vida de centenas ou milhares de alunos que hoje saíram da escola, são profissionais em várias áreas, mas com certeza eles se abriram também para o mundo, abriram a cabeça para o mundo, né? Porque a escola foi capaz de provocar, acho a palavra verdadeira essa, de provocar o aluno para fora um pouquinho das realidades que ele via no dia a dia, né? Para ele poder entender o entorno da vida dele, o entorno da cidade, o entorno do país, né?
Acho que foi uma coisa nova. Não houve muito espaço, né, físico dentro do livro para eu dizer tudo aquilo que eu gostaria de dizer, porque eu sei que o livro é um material didático importante de comunicação, mas nem sempre as pessoas estão dispostas a ler muito, né, principalmente nos dias de hoje. Mas eu procurei exatamente chamar a atenção para isso, inserir a escola no contexto da cidade. Isso, para mim, pela experiência que eu tive, né, dando aula em outras escolas, os alunos dos professores, evidentemente, ficavam muito restritos à escola, ou restritos ao conhecimento específico de cada disciplina. Quando, na minha visão, que não é minha, dos grandes educadores, o aluno tem que ter uma visão global, abrangente da realidade. Então, o aluno precisa aprender a ver as coisas de outra maneira. Foram os projetos, as dezenas de projetos do Anchieta que levaram o aluno e os professores. Houve testemunhos que eu ouvi de professores que diziam assim: nós mudamos o jeito de dar aula por causa dos alunos. Nós ouvimos os alunos, eles cobravam dos professores posturas diferentes. O professor acabou estudando mais, lendo mais, porque o aluno punha o professor, digamos, em xeque, né? Ele questionava o professor. Então, para mim, o ensino, a educação tem que ser dinâmica, dialética, né? Conversando, né, com a realidade, checando a realidade, lançando um olhar novo sobre a realidade a partir de uma reflexão e partindo para ideias novas, projetos novos, mudanças de vida, mudanças de comportamento, né? Eu faço uma observação, algumas observações no fim que até podem não ser muito bem entendidas, mas são realidades. O Anchieta teve um boom, uma explosão de estudos, de reflexões, e depois ele caiu um pouco. Eu explico por quê, né? Mudanças sociais, econômicas, tecnológicas acabaram mudando um pouco o enfoque, né? Mas é história, né? Eu gosto que me chamem antes de historiador do que de um memorialista. Eu faço memória das coisas, né? Eu não fico analisando muito, eu registro o fato como uma memória que tem que ser registrada para que os pósteros, né, os futuros, olhem e comparem depois o que aconteceu ou o que pode acontecer também. O que me chamou muita atenção é um trabalho que foi feito meio que paralelo à sala de aula, mas foi muito importante e decisivo, foi o CEAV, que ali os alunos aprenderam, né, e aprendem até hoje, né? Fazem um trabalho assim, muito ligado à vida da terra, né, da natureza. Esse é um aspecto pequeno, mas um detalhe, mas foi muito importante observar isso, né? Que numa escola, em pleno centro da cidade, haja uma atenção voltada para a natureza, para o meio ambiente. Isso foi revolucionário, né, nas escolas, que ainda continua, né? O Anchieta continua ainda praticando isso. E dentro disso há muitos pequenos fatos, né, que agora não é o momento de lembrar, mas que podem ser verificados em loco mesmo até hoje. Eu segui uma ordem cronológica, né? Eu procurei, no primeiro capítulo, situar a educação em Sumaré a partir do século XIX, ainda, né? No fim do século XIX, 1890, por aí já vinha escola e tal. Aí como foi evoluindo a escola devagarzinho, né? E aí eu entro diretamente na criação da escola Anchieta, né? 1956, primeira classe, né? Uma classe só, escola normal, como se dizia na época.
E depois eu fui acompanhando a história do Anchieta através de livros de atas. Eu compulsei sistematicamente dezenas, centenas, milhares de páginas manuscritas do acervo do Anchieta e fui caminhando de uma ordem cronológica da escola. Dividi assim em duas partes bem distintas: a escola antiga, a velha escola na Praça da República, onde nasceu, e depois os problemas que foram aparecendo por causa da ampliação da quantidade de alunos que foram, né, aparecendo. Era uma demanda muito grande e a desacomodação ali na escola antiga foi surgindo devagarzinho a ideia de um prédio novo. Então, aí, num segundo momento, eu coloco a escola no prédio novo. É uma nova escola. A população escolar, né, a clientela escolar dobrou, triplicou, né? Chegou a ter, na época mais áurea da escola, 1.500, 1.700 alunos, né? Com 30 classes de manhã, 20 classes à tarde. Então aí a escola foi modificando. O condicionamento da escola se deve em grande parte à acomodação da escola. Houve possibilidade de ampliar não só o espaço físico, mas também o espaço na cabeça dos alunos, dos professores, né? E toda a estrutura física da escola contribuiu para isso, né? Então aí eu fui desenvolvendo as atividades a partir dos livros de atas, de relatórios da diretoria, dos vários professores, etc., até chegar ao ano de 2020, né, no caso, né, pontuando também a decadência, uma certa decadência da escola, porque mudou a clientela escolar, os tempos mudaram, a tecnologia mudou completamente, até chegar aos dias de hoje. E aí aproveitei para fazer alguns acréscimos de alguns assuntos temáticos. Então, por exemplo, dou destaque ao SEAV, a que me referi, dou destaque ao centro cívico, que é uma coisa que existiu tempo e hoje ameaça voltar de novo. Eu dou destaque a uma professora, que foi uma professora, um ícone na educação de Sumaré, né? A professora Maíba. Faço a vida dela. Dou um espaço à biografia do Anchieta, que eu reputo que é o primeiro e maior professor do Brasil, né? Colocando no espaço e no tempo dele, né? Então, e também algumas coisas interessantes, quer dizer, a fanfarra da escola, né? Acho que tinha que pôr isso, faz parte da escola, né? As festas, a fanfarra, os concursos que houve na escola. Então, eu fechei o livro colocando não só atividades, uma história linear da escola do começo até hoje, mas também alguns aspectos importantes e marcantes na vida escolar. Assim eu consegui fechar o livro, que poderia, eu já disse, ser maior, ser mais amplo, mas em função de uma praticidade, né? Eu digo assim, um livro de 300 páginas dificilmente ele ia ser lido e acolhido, né? Após que um livro de 120, 130 páginas é mais fácil, é mais digerível, né? Do que um calhamaço que pouca gente vai ler. Eu me sinto muito, muito feliz e muito reconhecido, porque eu já disse no começo da nossa conversa que minha vida é uma vida voltada à escola, né? Eu sou muito religioso e tenho minha vida voltada à igreja, da qual sou membro, participante ativo durante muitos anos, trabalhei e trabalho na igreja, e trabalhei e trabalho na escola. Então, essas duas direções da minha vida, né, que nortearam a minha vida. Então, o livro seria assim, a coroa de um esforço, de uma dedicação que eu sempre tive para com o ensino, a educação,
E isso me dá satisfação, né, de ver que as pessoas olham, tenho certeza, vão ler, né, e muitos vão gostar, com certeza, do livro. Isso me ajuda a me sentir mais feliz, mais realizado na minha profissão, uma vez que o professor, né, infelizmente, em nosso país, não tem aquele merecimento reconhecido que deveria ter. Mas eu acho que isso me trouxe satisfação e espero ter passado para os colegas meus de magistério a importância, né, de ser professor, né? Professor, ao lado da sua missão de ensinar, ele também é um instrumento de desenvolvimento, de conscientização, é uma alavanca, né, numa sociedade. Então, eu não me considero modelo de professor, mas eu fiz questão de mostrar que, ao lado do exercício da profissão, ensinando, tendo contato com os alunos ali, dias, meses e anos, o professor pode, né, e se ele puder, se tiver oportunidade, ele pode mostrar aos outros, conterrâneos seus, contemporâneos seus, melhor dizendo, que o professor é uma peça importante na sociedade brasileira, né? Sem ele, é inconcebível, né, o nosso desenvolvimento, o nosso bem-estar, a nossa devoção pela nossa pátria Brasil.